Não é novidade pra ninguém que o livro Alice no País das Maravilhas é uma das obras literárias que mais possui adaptações para diversas mídias diferentes. Até porque, uma história de uma garota que viaja para um mundo de fantasia, onde basicamente tudo é possível, não poderia dar errado. Só que, se pararmos para analisar bem a obra original, vamos notar que o final dessa história flerta muito com a ideia de que tudo que acontece na trama é na verdade um sonho da própria Alice. Entretanto, e se isso fosse muito mais do que um simples sonho? E se, na verdade, essa história fosse sobre uma garota esquizofrênica presa em um ciclo de sofrimento, onde ela passa por diversos tratamentos agonizantes e se afunda cada vez mais nos horrores da sua própria mente? O que antes era um país das maravilhas, cheio de esperanças e cores, agora se trata de um manicômio tenebroso, onde Alice terá que enfrentar seus próprios demônios internos para poder sobreviver. Dito isso, vamos agora explorar o macabro mundo dos sonhos de Alice. A história se inicia muito parecido com a obra clássica, com Alice indo investigar uma toca de um misterioso coelho que ela estava seguindo. E, sem saber, ela acaba caindo em um enorme buraco, até, de repente, parar em uma sala totalmente verde. Lá, ela finalmente consegue encontrar o danado do coelho, que acaba correndo e entrando por uma porta bem esquisita. A garota então tenta segui-lo, mas por algum motivo, ela resolve parar em frente à porta e começa a tirar a máscara de coelho que apareceu misteriosamente em seu rosto no momento em que ela entrou naquela sala. Alice fecha seus olhos e então passa pela porta. Uma imagem de um cérebro surge, e de uma forma bem desconfortável, é nos mostrado como era feita uma das cirurgias mais invasivas e agonizantes dos tempos antigos: a lobotomia. A cena corta e agora nos mostra que Alice está em um circo assistindo uma apresentação bem esquisita. Porém, algo parecia estar errado, pois mesmo que Alice demonstrasse com vários aplausos que estava se divertindo, ao as criaturas notarem sua presença, simplesmente começaram a ficar imóveis com um olhar totalmente vazio. Era como se ela não fosse bem-vinda ali. E sem entender nada, inconscientemente a garota acaba voando para fora dali, e vai parar em um belo campo florido com uma pequena casa no centro. Infelizmente, antes mesmo de Alice poder admirar toda a beleza daquele mundo, sua mente vai se perder aos poucos. Eu não estou no vazio. Por quê? Por que eu tenho que tomar essas pílulas? Eu não sou louca. A fantasia não existe. Alice. Acorde. esse final nos mostra claramente do que tudo isso se trata: a história de uma garota presa dentro de um manicômio. Entretanto, as coisas podem ser muito mais profundas do que isso. Por mais confusa que essa animação possa parecer, eu acredito que, na verdade, Alice se trata de uma garota normal que foi internada no manicômio, simplesmente por ter sonhos muito estranhos. E isso pode ser visto de várias formas metafóricas durante toda a animação, já que quando Alice cai naquele mundo, podemos notar que uma estranha máscara de coelho surge em seu rosto, o que pode indicar o seu próprio estado mental, alguém que esconde o seu verdadeiro eu por detrás de uma máscara. E seus sonhos podem ser, na verdade, um abrigo que Alice criou para fugir do mundo real, um local totalmente mágico onde ela pode se sentir bem com ela mesma. O que pode até mesmo explicar o motivo dela tirar a máscara antes de passar pela porta, indicando que agora ela pode ser quem ela realmente é. Infelizmente, esse comportamento de querer passar mais tempo sonhando do que acordada pode ter feito sua família começar a achar que havia algo de errado com ela. Provavelmente, em algum momento, ela pode ter começado a confundir os sonhos com a realidade. E ao ela começar a contar suas aventuras malucas pros seus pais, foi o suficiente para tratarem ela como louca e a internarem dentro de um manicômio para tratar esses delírios. O que à primeira vista pode soar um pouquinho exagerado, mas ao vermos que um dos tratamentos usados para tratar essa, entre aspas, loucura, se trata de uma lobotomia, podemos deduzir que essa história não se passa nos tempos atuais, e sim aproximadamente nos anos de 1930.
Naquela época, qualquer tipo de doença ou transtorno mental, por mais leve que fosse, era o suficiente para que uma pessoa fosse vista como lunática e fosse jogada em manicômios para serem submetidas a tratamentos terríveis. Banhos frios, tratamento de choque, medicamentos excessivos e isolamento eram dos tratamentos mais comuns. Só que, caso nada disso desse certo, os médicos podiam tentar até mesmo cirurgias nem um pouco seguras, como por exemplo, a própria lobotomia. Um procedimento arcaico que literalmente consistia em inserir uma fina e longa agulha dentro do olho, de modo que conseguisse chegar até o cérebro do paciente. O objetivo era obstruir certas áreas do cérebro responsáveis pelos transtornos mentais. E como esses manicômios muitas vezes eram locais precários, onde as pessoas eram apenas jogadas lá para serem removidas da sociedade da forma mais desumana possível, não havia quase nenhuma segurança de que essas cirurgias eram feitas da maneira correta, resultando muitas vezes em danos graves e irreversíveis no cérebro dos pacientes. E é exatamente isso que acontece com Alice na história, uma garota comum que acaba sendo submetida a diversos procedimentos invasivos para curar uma doença que ela nem sequer deve ter. E como já vimos, ela até mesmo tenta explicar para os médicos que ela não era louca. E ainda assim, era forçada a tomar diversos medicamentos muito fortes. Era certo de que sua voz não iria ser ouvida. E aos poucos, sua mente lentamente vai se deteriorando e deixando ela cada vez pior, fazendo os médicos não terem outra escolha a não ser recorrerem à lobotomia para tentar curá-la de vez. Pode ser até que seus pais tenham tido as melhores das intenções em internar ela naquele local, mas depois daquele procedimento, não havia mais volta. A paciente se chama Alice Lino, uma jovem de 18 anos, diagnosticada com esquizofrenia. Com o tempo, ela começou a apresentar surtos de violência e desassociação da realidade, o que levou à autorização do procedimento de lobotomia. Ao que parece, isso teve resultados positivos para a senhorita Lino. Alice Lino agora está apta a conviver em sociedade. Seu estado mental melhorou muito após o tratamento da pós-lobotomia. O Coelho Branco veio buscá-la. Esse foi o documento oficial emitido pelo manicômio após a saída de Alice do local. Mas qual seria o verdadeiro significado de colocarem a frase "O Coelho Branco veio buscá-la" no final desse documento? Não é só um modo esquisito de terminar um documento oficial. É quase como se fosse uma pista para alguma coisa. Mas isso vai fazer muito mais sentido no final. Então, continuando, a garota, depois de muito tempo no hospício, finalmente havia voltado para casa após os tratamentos da pós-lobotomia. Vemos ela tranquilamente em sua casa, apreciando a paisagem junto de seu gatinho. Tudo parecia estar finalmente normal. Ela se levanta e começa a caminhar pelo seu quarto em direção a um grande espelho. Por algum motivo, era como se ele estivesse a chamando. Ela estica sua mão lentamente e consegue atravessar o espelho. A cirurgia não funcionou. Alice acaba acordando dentro de sua casa, mas mesmo que tudo parecesse normal, era claro que algo não estava certo. Os quadros ao seu redor, que antes mostravam uma pintura e duas fotos de uma garota, simplesmente mudaram do nada para fotos de animais daquele mundo. E além disso, perto dela surgiu uma porção bem esquisita, com o nome escrito "Me Beba". Algo no mínimo suspeito, mas ok. Pra quem já tá familiarizado com a obra clássica ou já viu os filmes, sabe muito bem que isso se trata da poção do encolhimento, na qual ela acaba bebendo. De repente, tudo fica cada vez mais assustador. Ela avista um tabuleiro de xadrez com várias peças quebradas ao seu redor, todas sujas de sangue. Uma das peças, enquanto estava agonizando de dor, até chega a falar com Alice. Essa coisa está lentamente te devorando. O que provavelmente se refere ao fato de sua mente estar lentamente se deteriorando após aquele procedimento. E isso fica cada vez mais evidente na próxima cena. Nossa protagonista então consegue avistar uma casa no meio da floresta. Lá ela acaba encontrando duas gêmeas siamesas com quadros nos seus rostos. O pior é que isso aqui é uma das coisas mais normais que a gente vai ver. As duas meninas então resolvem fazer um show de marionetes bem desconfortantes para Alice, onde no final elas literalmente se dividem no meio.
mutilação não é uma cura. É o inferno. Alice, após se sentir totalmente perdida e sem motivação após aquela visão terrível, acaba se encontrando com um ovo falante em cima de um muro, conhecido pelo nome de Humpty Dumpty, que tenta motivar a menina com um poema. Poucos são os guerreiros que ficam de pé na batalha. Você se apega a algo intangível. Serás capaz de criar uma muralha? Apenas dessa forma serás invencível. Destrua o demônio e você achará a liberdade. Tenha cuidado com o que vai enfrentar. Após isso, o ovo acaba morrendo e fica totalmente despedaçado. Atrás desse muro, então podemos ver o grande castelo da Rainha Branca. Lá, Alice finalmente poderá encontrar o demônio que ela tem que enfrentar, o que claramente simboliza uma metáfora para uma batalha mental contra seu transtorno. Quando Alice chega no castelo, logo ela dá de cara com a Rainha Branca. Só que, por algum motivo, do nada ela ganha uma cabeça de cordeiro. Vários berros podem ser ouvidos. A garota então começa a chorar, como se entendesse o que aquela coisa falava. Nesse momento, a cabeça da garota começa a colapsar. Ela já não sabe mais o que é real. O mundo dos sonhos, que antes era o abrigo de Alice, agora foi totalmente destruído por aquele demônio. A cena corta para Alice dentro do manicômio, se olhando no espelho com um olhar vazio. Porém, o que ela via em seu reflexo não era mais uma garota frágil com problemas mentais, e sim uma guerreira capaz de erradicar todo o mal. Logo depois, é nos mostrado o que parece ser a agulha usada para fazer a lobotomia, se transformando em uma espada chamada de Memória Vorpal, referenciando a lâmina Vorpal descrita no livro Alice através do espelho. E resumindo, na história é dita que essa espada é capaz de erradicar qualquer tipo de mal. Talvez o motivo pelo qual aqui ela é chamada de Memória Vorpal seja simbolizando que a memória que tanto a abalou e trouxe todo esse caos, agora pode ser usada para libertá-la. Ou seja, ironicamente a ferramenta que criou o demônio agora ia ser a mesma usada para destruí-lo. O espelho então acaba virando um portal para uma enorme escadaria, onde a nossa protagonista começa a descer para o covil da fera. Alice agora está indo para o local mais obscuro de sua mente. O porão do subconsciente. Chegando lá, ela acaba dando de cara com ela mesma deitada em uma cama, o que a deixa cada vez mais confusa. Quem sou eu? Aquilo não passava do próprio demônio brincando com a garota. Só que isso não iria mais funcionar. Ela sofreu durante muito tempo, e agora já sabia o que precisava ser feito. No final, a garota conseguiu matar a criatura e pôr um fim a todo aquele horror que destruía seus pensamentos. Ela finalmente conseguiu se libertar e se tornar rainha de seu próprio mundo. Agora, Alice finalmente poderia repousar em paz. Alice in Dreams termina de uma forma bem pesada, mas mesmo assim, ela consegue terminar com um final feliz. Afinal, mesmo com todos os problemas, ela enfrentou as dificuldades e conseguiu vencer os seus demônios. Certo? Quem dera fosse isso. Mas a parte ruim é que a verdade é bem mais sombria do que isso. Mas, antes de tudo, eu preciso lembrar que esse Analog Horror possui muitas cenas metafóricas e subjetivas. Cada pessoa pode ter uma interpretação diferente da história. Só que o que eu realmente acho que tá acontecendo aqui é que Alice nunca nem sequer saiu do manicômio. Toda a parte que mostra os documentos de saída e até mesmo ela voltando para sua casa, aquilo aconteceu apenas nos seus sonhos. E isso fica bem claro na última frase escrita no documento oficial. O coelho branco veio buscá-la. Uma frase que não faz o menor sentido ser colocada em um documento de um manicômio, mas faria sentido na mente de Alice, já que para ela, todas aquelas criaturas do mundo de fantasia eram de verdade. É quase como se o coelho branco fosse um símbolo que representasse seus próprios sonhos. Tanto é que assim que ela atravessa o espelho, a primeira coisa que vemos são os quadros de seu quarto sendo mudados para imagens de animais, na qual o maior deles era exatamente do coelho branco, o que mostra que a moça nunca teve uma melhora no seu estado mental. A lobotomia apenas desgastou mais o seu cérebro. E falando naqueles quadros, é impossível não notar as duas fotos realistas que aparecem ao lado do espelho. E ao eu fazer algumas pesquisinhas rápidas, descobri que essas fotos são da própria Alice Liddell da vida real.
Sim, caso vocês não saibam, a história do livro Alice no País das Maravilhas foi baseada em um sonho contado por essa mesma garota da foto, o que já abre um leque de possibilidades para podermos teorizar sobre essa história. Pois, se formos considerar que a Alice dessa história se trata da mesma Alice Liddell da vida real, podemos imaginar que a menina foi internada no hospício após contar seus sonhos estranhos para Lewis Carroll, o escritor do livro clássico. Intrigado com o sonho, não só resolveu escrever seu livro, como também resolveu comunicar seus pais sobre aqueles sonhos esquisitos. O problema é que provavelmente a menina, por se tratar de uma criança, acabou se apegando tanto àquele mundo imaginário que começou a confundir a realidade com a fantasia, fazendo com que sua família acreditasse que ela estava tendo delírios e desassociação da realidade, o que acabou levando em sua internação. E se formos considerar que nos dois retratos, a menina aparece com 10 anos em uma foto e com 18 em outra, é de se imaginar que Alice na verdade passou aproximadamente 8 anos naquele local, sendo submetida a tratamentos desumanos. O que até mesmo explicaria o motivo dela ter desenvolvido surtos de violência e esquizofrenia. Mas, como já vimos, foi só após a lobotomia que seu estado piorou ainda mais. A todo momento, podemos ver como Alice sente que seu cérebro foi totalmente mutilado. Seja por aquela peça de xadrez que fala que o procedimento estava lentamente a devorando, ou até mesmo a aparição das duas gêmeas, que representam seu cérebro sendo dividido no meio. É notório que ela não se sentia mais a mesma. É como se seu corpo e sua mente tivessem sido separados, e o único jeito de se libertar disso era matar a criatura que representava todos os males do seu sofrimento. Ou seja, a própria Alice do mundo real. Tá, calma aí que essa minha teoria vai fazer sentido. Quando Alice se encontra com a Rainha Branca, ela enxerga suas mãos como se fossem patas de cavalo, o que à primeira vista pode parecer um detalhe sem nexo. Porém, e se isso simbolizar que a garota começa a se enxergar como se fosse um animal enjaulado, alguém que foi privada de ter uma vida normal por causa de erros que nem foram dela. E foi só quando ela passou a perceber isso que ela decidiu se libertar dessas amarras. E talvez justamente por isso, ela enxergue o instrumento utilizado para fazer a lobotomia como uma espada mortal. É como se ela inconscientemente estivesse aceitando tudo o que aconteceu, e decidido dar um ponto final em tudo que lhe causava tanto mal. A parte triste é que ao ela chegar no seu subconsciente, ela descobre que seu demônio interno era ela própria do mundo real, o que até mesmo explica ela ficar confusa do nada e se questionar quem era ela. E o que reforça ainda mais a minha teoria é que assim que Alice mata aquele demônio, podemos ver a Alice do mundo real de algum modo conseguindo escapar do hospício e se jogando em um grande buraco próximo de uma árvore, muito semelhante à mesma toca do coelho que ela via nos seus sonhos. A partir do momento em que a cirurgia foi feita, ela já havia perdido a sua própria identidade. E é por esse motivo que existe uma cena onde mostra Alice presa numa cama sem seu rosto. No final, onde mostra Alice segurando a cabeça do monstro, pode realmente significar que ela agora governa sua própria mente. Entretanto, isso teve um resultado muito cruel. E o modo que a história termina com ela fechando seus olhos não é à toa. A Alice do mundo real se tornou completamente diferente da Alice do País das Maravilhas. E após o monstro ser derrotado, elas se separam. A Alice do mundo dos sonhos vence o seu mal interno, enquanto a do mundo real... Bom, digamos que, ao ela tentar tornar seus sonhos reais pulando naquele buraco, acabou dando fim na sua própria existência. Desse modo, pondo um ponto final a todo o seu sofrimento sem sentido. E essa foi a triste e macabra história de Alice in Dreams, um análogo horror bem confuso, mas que ao mesmo tempo consegue ser bem interessante e perturbador. Eu realmente não sei se a minha teoria tá 100% correta, talvez só mesmo o criador possa dizer o real significado da animação, mas eu adorei o fato de que ele quis trazer uma história muito mais focada no terror da lobotomia e nas condições desumanas que pacientes de hospícios eram submetidos antigamente. Então só por isso, o canal do Export Gold merece todo o nosso apoio, então passa lá pra dar aquela força. Eu sou o LM, e eu te vejo no próximo vídeo.